Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um devocional. Hoje iremos continuar Romanos capítulo 7, onde assim, para mim, é uma passagem muito importante para a gente entender, rica em detalhes, e vamos tentar fazer em um bom tempo, tá certo? Esteja conosco aí, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Estamos sonhando aí em chegar em 1000 inscritos para a gente poder começar a fazer live ao vivo. Então não deixe de convidar os seus amigos para estar conosco. Ontem finalizamos a primeira sessão de Romanos 7 e no versículo 6, no finalzinho, tem algo interessante para iniciarmos aí o estudo do restante, do capítulo. Diz assim: aquilo que estava sujeito, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Então, quando ele diz servimos em novidade de espírito, ele fala que agora, ao estarmos na graça, vivemos essa novidade. E não está na caducidade da lei, é ele falando sobre o aspecto do legalismo, porque aquele que é legalista, ele acha que é salvo pela lei. Então, Paulo, como já introduzimos o livro de Romanos aqui falamos, ele escreveu também, além de falar sobre a graça, apresentar essa graça maravilhosa, Paulo também estava vacinando e cuidando dos romanos por causa dos judaizantes, aqueles que achavam que a lei era quem salvava, queria impor para os gentios o aspecto da circuncisão. O primeiro embate de Paulo com eles, um dos primeiros, você encontra ali em Atos capítulo 15, onde ele fala que sem a circuncisão não poderiam ser salvos. Os judaizantes assim falavam. E aí agora Paulo ele toma um cuidado, porque como ele dá essa ênfase na lei, tentando explicar o papel correto da lei, ele agora cuida no aspecto de alguns não pensarem que ele estava rejeitando a lei, que a sua abordagem sobre a lei era uma abordagem que a lei não precisava para mais nada. E aí você vê que no verso 7 ele já começa falando assim: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, não é que a lei agora estimula ao pecado. Não é esse o papel da lei. Não é agora que a lei nos faz pecar, de maneira nenhuma. A palavra que você precisa decorar aí em Romanos sobre o papel da lei é que ela revela o pecado. O papel da lei é mostrarmos se estamos no caminho certo ou errado. Então ele diz: eu não conheceria que não devo cobiçar, matar, adulterar, eu já estou colocando os outros mandamentos, se a lei assim não falasse. Então a lei simplesmente revela algo que a gente faz. Quando estamos em erro, a lei então ela vem e nos condena. Esse é o papel da lei: apontar, revelar o erro e nos condenar. E aí ele continua a sua argumentação no verso 8 e diz: mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Então, o que é que Paulo está aqui argumentando, trabalhando aqui conosco? De novo, ele mostra que quando não conhecíamos a lei, vivíamos em pecado e achávamos que estava tudo certo. Então, a lei, ela reviveu esse pecado que estava em mim, porque a lei, ela mostrou que este pecado que eu praticava estava errado. É igual você estar em uma estrada em alta velocidade e você encontra uma placa dizendo é até 120. A placa, ela não te fez pecar. A placa simplesmente revelou que você estava errado, porque aquela placa é uma forma de te ajudar a você não provocar um acidente e nem tampouco o carro perder o controle e você ali, mesmo que não atinja outros, mas acabar tirando a sua própria vida. Porque um carro acima dessa velocidade, ele é difícil para quando acha um buraco, para fazer uma curva. Então, a sinalização simplesmente te ajuda
não te prejudica. A mesma coisa a lei. A lei, ela não surge para te fazer pecar. Ela simplesmente revela o pecado que você, ser humano, nós cometemos. Então precisamos do quê? Da graça que nos purifica, nos perdoa, mas a lei, ela nunca pode ser abandonada no aspecto de revelar. Agora, só que a lei, ela condenava. Por meio da lei, nós já estávamos perdidos. E agora chega Cristo com a sua graça e nos perdoa. E agora, o que? Nos concede a vida eterna. Na argumentação seguinte, do verso 11, Paulo chega a dizer assim, ó: porque o pecado prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Olha que ênfase que ele dá no verso 12. A lei é santa, é justa, é boa. Opa, então a lei não prejudica. Paulo deixa claro isso. O mandamento, ele é santo, ele é correto, ele é justo. Quem não é, somos nós. E aí agora Paulo, ele fala sobre dois assuntos interessantes. Primeiro, Paulo começa a argumentar sobre o aspecto do pecado em si. E ele fala sobre um homem, né? Ele usa em primeira pessoa, eu. Ele começa a dizer, por exemplo, 13. Acaso o bom se tornou morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado revela-se como pecado por meio de uma coisa boa. Então ele continua a argumentação sobre que o mandamento é bom e o problema é o pecado. E aí então Paulo, ele entra em uma argumentação que vai do verso 15 por ali até o final. Ele começa a falar sobre um homem. E até alguns fazem essa pergunta, né? Quem é esse homem em Paulo? Parece uma coisa simples, porque Paulo fala eu. Então assim, Paulo está falando sobre o eu, Paulo, antes de se converter ou depois? E se Paulo está argumentando sobre todos os seres humanos, Paulo está falando sobre antes da conversão ou depois? Alguns sinais indicam que Paulo está falando sobre uma conversão, vamos chegar lá se é sobre ele ou nós, e como o Espírito influencia para a nossa mudança, porque ele diz assim, ó: ora, se faço, verso 16, o que não quero, consigo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei em mim. Então você vê que ele usa muito a expressão eu. Só que Paulo, ele começa a falar sobre alguém que quer mudar, mas não consegue por causa do pecado. Então, se antes Paulo argumentou que pecava sem lei e o mandamento que revelou, então Paulo está mostrando uma pessoa que se converteu e agora tem uma luta contra o pecado. Eu acredito, assim como o pastor Paroski, e ele até revela outros autores, como por exemplo, os reformistas, que acreditam que Paulo está falando dele após a conversão, mas também a cada crente que passa pela dificuldade de viver em novidade de vida. E Paulo, queridos, começa a usar de uma argumentação falando sobre algo que, mais importante do que se é Paulo ou é sobre nós, a pergunta é de que pecado Paulo está falando. Porque olha que interessante algumas expressões que ele usa. O verso 18, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Verso 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Opa, Paulo começa a falar sobre ele querer fazer o bem, agora ele entende o que é o erro, o pecado, mas ele não consegue deixar de fazer. Muitos argumentam, queridos, que há classificação de pecado. Ó, matar é pior que adulterar, fazer isso é pior do que aquele outro. E, na verdade, se esquece que há uma classificação de pecado, mas não desta forma. A classificação que Deus faz em sua palavra é sobre pecados voluntários
e pecado involuntários. O que seria o pecado voluntário? É aquele pecado que eu me planejo a fazer. Eu sei que ele é errado, mas eu quero fazer e não deixo de fazer. E o pecado involuntário, ele agora fala sobre a natureza pecaminosa que temos. E aquilo que a gente não quer fazer, faz pelo pecado que habita em nós. E agora a gente fica direcionado para esse erro, porque temos essa tendência para o erro. Como é que a gente pode ver isso em uma argumentação bíblica? A gente pode observar alguns textos, como por exemplo, Romanos, no capítulo 6, aí pertinho, verso 12, diz assim, ó: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeça às suas paixões. Então, se ele fala, não deixe reinar, é porque o pecado estaria no ser humano, está em nós, mas a gente não pode deixar ele dominar. Então, Paulo deixa claro que a gente é pecador. Um outro verso que também podemos utilizar é Romanos, capítulo 8, versículo 13, que diz assim, ó: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente o que? Vivereis. Então, ó, não viver segundo a carne, Paulo relembra sobre a natureza que temos, a natureza pecaminosa e a natureza espiritual. Paulo é a favor de que quando a gente se converte, essa natureza espiritual, ela aflora e a gente precisa desenvolvê-la. Mas a natureza pecaminosa está em nós. E aí ele disse, ó, não viva por ela. Então, cabe a nós não viver pelo pecado. Além disso, há uma argumentação interessante de João, em 1 João, no capítulo 1, verso 6, que ele diz, ó: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se eu digo que sou de Jesus e começo a fazer o que a carne pede, então eu faço o pecado voluntário, eu me planejo a fazer. Agora, olha aqui que interessante como fala do pecado involuntário. O verso 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus, ele nos perdoa o quê? O pecado que praticamos e até aquele que não queríamos, mas acabamos fazendo. Por isso que a gente precisa pedir perdão a Deus pelos pecados que cometemos sabendo, mas aqueles que a gente comete até sem perceber. E agora, como fazer com essa prática do pecado, com essa vida de pecado, esse desejo que está em nós e que cometemos mesmo esses involuntários sem querer, como Paulo argumenta, que eu quero fazer e não consigo. Aí ele diz o seguinte, o verso 24, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então há uma preocupação. Se o pecado está em mim, se eu sozinho não consigo vencer, e agora? Aí ele diz no verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo, como nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então, ele começa dando graça. Ele disse, olha, graças a Deus. Então, ele está com o espírito de gratidão, porque há uma solução para esse pecado involuntário. Ele diz, eu agora aceitei a Cristo, vivo para ele, sou escravo dele, quero fazer a vontade dele, mas também sou escravo do quê? Da lei do pecado que está em mim. Como solucionar esse problema de Paulo? Romanos 8, verso 1 diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo acha uma solução. O problema é que a lei, ela condena. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Paulo diz, olha, a lei do pecado está em mim, o pecado habita em mim, eu luto contra ele, mas não consigo, mas só que Cristo agora, ele me livra dessa condenação e agora eu posso viver em novidade de vida para a honra e glória do Senhor. Então agora a solução, queridos, é estar em Cristo,
é viver por Cristo e Ele me ajudará a vencer esse pecado que habita em mim. Que eu e você, queridos, aceite essa graça maravilhosa e deixe Deus nos transformar. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, nesse momento te pedimos pelos nossos amigos aqui do canal, somos gratos pela nossa irmã Josuana, que tem participado conosco, abençoe a ela e sua família, o irmão Josivan, que o Senhor também continue abençoando, e seu amigo Ramon, abençoe também, Senhor, a Nilciene, que tem participado conosco, a Márcia, que está em oração e expectativa pela sua filha, que está para vir de férias, abençoe também a dona Terezinha, irmã da irmã Conceição, que está fazendo tratamento contra o câncer, a irmã Mary e sua irmã Valdineia, seu filho Jonas e seu neto Henrique, também, Senhor, a Auriane, que pede pela sua família, mas também Dona Nazaré de Quatipuru, abençoe também, ó Deus, a irmã Cláudia de Castanhal, abençoe o Paulo Ronaldo ali de Cambetá, a irmã Joelma da Pedreira, abençoe também a irmã Marinalva, abençoe, ó Deus, também a nossa amiga Ana Cristina, que está precisando recuperar a saúde, o Éder, filho da irmã Lúcia, assim como o Mateus, e os demais amigos do canal, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Tchau, tchau.